O representante do governo PMDB-PSDB do Brasil, o presidente Michel Temer, e também o plano de governo do PSDB, foi a Davos fazer um discurso de liberalismo econômico nos moldes que a humanidade já está deixando para trás. E foi prontamente criticado e enfrentado pela presidente do FMI, pela diretora do FMI, né, que incrivelmente parece que o FMI está mudando a visão de acordo com os resultados apresentados nos últimos dias. O que se está vendo? Que a economia que é baseada no liberalismo ocasiona a concentração de capital na mão de poucos, como mostra um estudo apresentado em Davos. E também exemplos como o Brasil, governado por Lula, no governo Lula, onde houve uma distribuição de renda bem maior, teve um efeito imediato na economia do país e o Brasil o Lula chegou até a receber um prêmio em Davos. Todos esses fatores juntos estão fazendo com que as elites globais de economia, as elites globais de uma maneira em geral, tanto os maiores de economia como também os presidentes de país, estejam revendo a sua visão, enquanto o Brasil andando na contramão dessa revisão, dessa modernização para o movimento de desenvolvimento sustentável, ao qual eu pertenço, vivo falando para vocês. O pessoal chama, o Morpheus é petralha, não sei o que, não. Desenvolvimento sustentável. Capitalismo sim, desde que seja para puxar o desenvolvimento social e com respeito ao meio ambiente. E é isso que tem se falado em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial. Bom, o Brasil chega com um discurso atrasado, retrógrado, para tentar, quem sabe, esconder o que de fato está acontecendo no país. É que nós temos um presidente que trabalhou como espião para o serviço de inteligência norte-americano, né, para o governo americano, e que hoje está fazendo a entrega do patrimônio brasileiro subfaturado para multinacionais estrangeiras. Um presidente que também é acusado de participar de processos de corrupção, ele e seus principais aliados, e essa coisa de entreguismo, talvez em benefício próprio, sei lá, em troca de quê? O que levaria um presidente do país, assim, o chefe da sua casa, o que levaria ele a entregar, por exemplo, compra um carro por 10 mil e entrega por 100? É mais ou menos isso que o representante maior do governo brasileiro está fazendo, que é o Michel Temer. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar política e economia, mas a gente vai comentar não somente sobre ideologia de Adam Smith e Keynes e todo esse pessoal, mas sim como o efeito prático aplicado disso. Vamos tentar fazer uma análise de fora para dentro, e não da teoria para a prática, e sim da prática para a teoria. Vamos ver o que de fato deu resultado. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Precisamos levar a sociedade a refletir sobre determinadas teorias que na prática dão resultados diferentes. Se você puder, impulsione aí também o canal, né, fazendo um patrocínio de uma campanha de marketing, de propaganda aí, através do Google AdWords, para a gente ter mais inscritos. Aproveito também, vamos falar aqui de Davos, Davos, me corrijam aí a minha pronúncia depois. Aos brasileiros ou quem entende português que está na Suíça, eu já mando um abraço desde já, deixe seu comentário aí. Fale também se você foi ao Fórum Econômico Mundial, se você está participando, dê sua opinião sobre o vídeo, e aos outros brasileiros e que falam português também deixem aí seus comentários. Então, vamos entender aqui a notícia. Diretora do FMI contradiz, a palavra é contradiz, Henrique Meirelles, que é o representante do governo brasileiro lá, né, que no caso aqui é o ministro do Michel Temer, ministro da Fazenda brasileiro, né, que cuida da economia. Então, contradiz o cara e afirma que a prioridade deve ser o combate à desigualdade social. Veja bem, a notícia não foi publicada, né, essa notícia original de 18 de janeiro de 2017, não é no site do PT, nem no site de comunista, nem de nada. É no site da empresa inglesa, BBC, de Londres, tá? BBC, fora do Brasil, só que está em português. Os caras resolveram
escrever em português e mostra mais uma vez para você que está no Brasil que as notícias hoje em dia chegam a todos os lugares. O tempo de jornal impresso, ele praticamente acabou, né? Então, com a internet, a dinâmica da informação ela é muito mais rápida. Então, dá para saber melhor o que está acontecendo nos países. E até mesmo os outros países publicam em diversos idiomas, sendo acessível. Você pode pesquisar, né, essa imprensa brasileira, né, que é acusada de ser golpista, né, ela é muito partidária. Então lance mão de outras mídias, inclusive em português, que você vai encontrar em Portugal, em Angola, mas também em Londres, na França também tem site de notícia em português, e Estados Unidos e vários outros países. Então vamos entender. Após ouvir o ministro da Fazenda brasileiro, Henrique Meirelles, defender a necessidade de adotar, olha aqui, amargas reformas, como o governo Michel Temer tem feito no país. A diretora-geral do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e agora pasme, o Fundo Monetário Internacional é uma espécie de banco que empresta dinheiro a juros e vive disso, e ganha dinheiro com isso. Então, para eles é interessante, né? O liberalismo, aquele negócio todo, para lá. Só que eles estão entendendo que tá dando para trás esse negócio, entendeu? O mundo fica nesse negócio, cresce, não cresce, cresce, não cresce, cresce, não cresce. Qualquer crise abala todo mundo, é um processo sério. A diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, afirmou nessa quarta-feira que a prioridade das políticas econômicas precisa ser o combate à desigualdade social. Dei uma ênfase aqui para a palavra social e coloca aqui atrás, desigualdade, a prioridade, política, vamos juntar as palavras, prioridade da política econômica social, para lá, sistema social, a ênfase no social, deu para pegar? Exato, socialismo, né? Agora o FMI pode ser que esteja virando socialista, mas será possível? Socialista não é aquele camarada que come criancinhas, que sai, é um monstro de 7 cabeças, que sai devorando criancinha na rua? Parece que não, amigo. Parece que te enganaram. Você que acredita nisso, até hoje acredita nesse negócio de comunista, come criancinha, comunista é do diabo e não sei o quê. Parece que te enganaram, te meteram numa armadilha. E se você continua nessa armadilha, atenção, vamos pensar um pouco. É que o FMI está falando em políticas sociais. Por que está se entendendo isso, pessoal? É aquilo que eu venho dizendo para você. Qual o objetivo da existência de capital, a não ser o benefício social? Para que você quer dinheiro se não for para causar benefício social? Se não for para a sociedade, de um modo geral, ter benefícios? Capital solto só gera concentração de riquezas. Capital espalhado, distribuído, gera riqueza para todo o planeta. Pense nisso. Esqueça esse negócio de socialismo, comunista, é porque come criancinha, não sei o quê. Esqueça isso. Pense com a cabeça. O comentário de Lagarde ocorreu durante a participação de ambos em um painel do Fórum Econômico Mundial que ocorre em Davos, na Suíça. Questionado pela moderadora como convencer a classe trabalhadora a aceitar reformas que exigirão delas grandes sacrifícios, Meirelles havia dito que o Brasil é um país onde não habitam seres humanos normais, onde a economia é diferente, vem de outro planeta e por isso não se encaixa nos conceitos dos outros países. O que a gente está fazendo lá, a gente precisa justificar, então a gente não pode comparar com vocês, porque a gente está sacaneando com o povo, então não podemos. Se a gente comparar com vocês, a gente vai... Já pensou a gente tratar os brasileiros com as mesmas políticas de país de primeiro mundo? Não. O brasileiro tem que ser tratado com política de país subdesenvolvido. O brasileiro tem que ser tratado como país que vive à mercê do mundo. Você entende o processo? É por isso que ele evita a comparação direta com políticas de primeiro mundo. Porque ele quer que o Brasil seja tratado como submundo. Essa política é para tratar o povo brasileiro como submundo. Por isso que ele ataca os mais pobres. Então, o Meirelles havia dito que o Brasil, diferente dos países ricos, quer dizer, não habita no planeta Terra e nem pode se comparar com o país rico, não tem tradição de uma classe média sólida, o que tornaria necessário o pacote de medida. Quer dizer, por não ter classe média, que foram eles que cuidaram que o Brasil não tivesse classe média, né? E agora ele está falando, não tem sólida, porque durante o governo Lula, que surgiu mais fortemente a classe média, e agora estão tratando de quebrar de novo,
né? Então, por isso que precisa de medida mais sólida. Quer dizer, quanto mais pobre tem no Brasil, mais dura é a medida contra o pobre. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Vamos analisar de novo? Havia dito que, diferente de país rico que tem classe média, não tem a tradição de classe média, o que torna necessário o pacote de medidas que exige grande sacrifício da população. Entendeu? Quanto mais pobre, mais ele vai ferrar com você. É isso que a ideologia, a filosofia de economia do ministro da Fazenda do Brasil, junto com o governo Michel Temer, o governo PMDB, PSDB. Eu fico falando isso todo o tempo porque é preciso a gente responsabilizar essa galera. Quando a eleição de 2018 chegar, eu não quero que vocês esqueçam esses nomes. Não quero, não estou criando aqui zumbi, mas reflita sobre o que está sendo feito. Monte aqui esse parágrafo de uma outra maneira, essas palavras. E você vai entender que o que ele está falando é que, como não tem classe média, como não dá para comparar com países ricos, a gente pega os nossos pobres e bota eles para fazer grandes sacrifícios. É o famoso conceito de Estado mínimo para os pobres, sem educação, sem saúde, sem segurança, e máximo para os ricos. Dá dinheiro para eles, perdoa as dívidas, dá empréstimo e vende empresa estatal subfaturada, que eu estou explicando aqui nesse vídeo, aqui, ó, a política brasileira de Estado mínimo. Vocês estão vendo aqui, tira dinheiro dos aposentados, então é mínimo para o pobre e máximo para o rico. Então, olha o que o Meirelles falou. Nos países em desenvolvimento temos uma dinâmica diferente. Claro, a gente não pertence ao planeta, né? Então é tudo diferente, né, gente? Não temos uma história de classe média crescente ou grande parte da população sendo classe média, como é nos países desenvolvidos. Isso é um fenômeno recente no Brasil, pois é, recente, dos governos aí de Lula e Dilma. Nos últimos 15 anos, vimos a proporção da classe média na população dobrar. Ainda bem que ele reconhece, né? Nós estamos em 2017, os últimos 15 anos foram justamente o governo aí de Lula e Dilma. E no que aconteceu ao longo da última década. Por causa da recessão que vimos nos últimos anos, que se deu início com o golpe parlamentar no Brasil, quando a Dilma ganhou as eleições em 2014, essa dinâmica se inverteu. Pessoal, eu vou mostrar novamente o PIB do Brasil e vou confirmar essa informação para vocês, tá? Para a gente não ter coisa aqui pela metade. Eu falei para vocês, a economia do Brasil estava indo bem até 2014. Em 2014, a Dilma ganhou as eleições e começou o processo do golpe. Tá? Então vamos esticar aqui. Vocês estão vendo aqui, olha, 2014. A economia estava vindo bem, deu uma quedinha aqui e tal. Essa queda aqui, ela tem também a ver não somente com o governo da Dilma, né, que na minha opinião o governo ele sempre tem, independente do que aconteça do lado de fora, ele tem que procurar ser o mais eficiente possível. Porém, esse período aqui, minha gente, 2011, 2012, 2013, tivemos a crise do petróleo, que o mundo ainda não saiu dela. Tá? Existe uma guerra internacional que levou o preço do petróleo lá para baixo e que fez com que o Brasil arrecadasse muito menos, o que explica aqui essa redução do PIB. Tá? Essa redução do PIB aqui, ela veio e estava dessa maneira aqui. Quando teve essa redução do PIB, o PSDB, irresponsavelmente, começou a fazer o golpe no Brasil, principalmente aqui em 2014, como vocês estão vendo, quando o PIB estava aqui nesse patamar e o PSDB, ao perder as eleições, atacou o governo Dilma e fez com que em 2015 ela praticamente não conseguisse governar. A consequência disso é crise internacional de petróleo, ocasionada aí pelo petróleo, junto com o golpe parlamentar no Brasil, fez o PIB despencar de 2,4 trilhões de dólares para 1,7 trilhão de dólares em 2015. E vou dizer uma coisa para vocês. O nome do cara é Aécio Neves, o partido dele é PSDB. Vejam aqui esse vídeo que vocês vão entender como foi que o Aécio Neves, irresponsavelmente, com a ganância dele, iniciou o golpe parlamentar no Brasil, que foi amplamente apoiado aí por diversos partidos em troca de benefícios, muitas vezes benefícios financeiros, benefícios políticos e tudo mais. Hoje a gente tem senador que antes apoiava a causa dos deficientes físicos, hoje apoia o governo que está botando para lascar com o deficiente físico.
Preciso dizer o nome do senador? Se você sabe, responda aí no comentário. Tá? Hoje a gente tem palhaço que entrou palhaço mesmo, profissão palhaço, entrou como deputado federal, sorrindo, meus amigos, não sei o que, para lá. Hoje a gente tem palhaço que não está mais mostrando graça nenhuma, que apoiou, que entrou nessa jogada e votou a favor dessas medidas contra a população. Quer dizer, perdeu a graça, Tiririca. Perdeu a graça mesmo, tá? Então, o nome do cara é Aécio Neves, junto com o Fernando Henrique e toda aquela turma. Então, 2014 foi exatamente aqui. Voltando para cá, para a notícia, né, ele confirma que essa dinâmica se inverteu justamente por causa deles, do PMDB e do PSDB. E ele fala, mas isso é um problema de curto prazo. Claro, eles pensaram o seguinte, a gente vai quebrar o país inteiro, vamos levar milhões de brasileiros ao desemprego e à recessão, mas aí depois a gente retorna, contanto que a gente ganhe o nosso. Porque, bom, vamos lá. Lagarde respondeu na sequência para o Henrique Meirelles, com esse discursozinho dele que não está dizendo nada. Ela disse assim, olha, já entendi sua mensagem, amigo. Eu vou lhe dizer uma coisa, olha. Eu não sei por que as pessoas não escutaram a mensagem de que a desigualdade é nociva. Ora, o Henrique Meirelles está defendendo o quê? Que o Brasil não tem classe média e se é assim mesmo a gente tem que fazer de outro jeito porque não tem classe média. E ela está dizendo aqui para ele, olha, amigo, desigualdade é nociva. Mas certamente os economistas se revoltaram contra a desigualdade e disseram que não era problema deles. Né? Inclusive na minha própria instituição, que agora se converteu, olha, agora se converteu. É por isso que você vê o FMI falando em social. Vou explicar para vocês. O FMI não se converteu ao comunismo, ao socialismo. Não é porque ele dá importância à sociedade, ao ser humano, não é porque o FMI está entendendo que a desigualdade social aconteceu, que eles agora estão comendo criancinha na rua. Não vá falar isso, pelo amor de Deus. Não vai chamar o FMI de socialista, porque vai ficar esquisito pra caramba pra você falar uma besteira dessa na internet. E eu não vou apagar o seu comentário não, amigo. Fique à vontade pra falar, tá? Mas FMI socialista é a mesma coisa de chamar americano de comunista. Não dá muito certo, não. Bom, que agora se converteu para aceitar a importância da desigualdade social e da necessidade de estudá-la e promover políticas em resposta a ela. Vamos estudar desigualdade social. Vou lembrar vocês de uma coisa. Esse pessoal da elite global econômica é o mesmo pessoal que em 2010 premiou o Lula como estadista global, ou seja, como exemplo de governo a ser seguido em todo o mundo. E o prêmio é justamente, já falando em 2010, da questão da diminuição da desigualdade social. Sabe o que aconteceu? Quando você diminuiu
países nos 15 anos vem a proporção da... Você não sei porque as pessoas não escutaram a mensagem. Quer dizer, chamou o Meirelles de burrinho, entendeu? Pô, você é burrinho, velho. Você não escutou a mensagem, não, é? Você é surdo, você é o quê? Ô, Meirelles, você é o quê? É burrinha? Não leu o documento? Aí você pergunta, qual o documento? Pois bem, na abertura de Davos, aqui olha, 8 homens possuem a mesma riqueza que metade mais pobre da humanidade. A superconcentração de capitais aumentou em 2016, segundo o relatório da Oxfam. E aqui, o crescimento econômico só está beneficiando aqueles que têm mais. A superconcentração da riqueza piorou no ano passado, ameaçando a estabilidade e o crescimento global. 8 pessoas concentram em suas mãos riqueza equivalente aos outros 3,6 bilhões de pessoas no mundo. A metade mais pobre da população, como denunciou a ONG Oxfam no relatório Uma Economia a Serviço dos 99%, publicado na segunda-feira, antes da reunião de Davos. Tá? Isso aqui foi feito também visando a questão do Fórum da Economia Global. Vou deixar o link aqui que é para você ler, e depois eu tenho que fazer um vídeo também sobre isso. Continuando aqui, pessoal, o Meirelles continuou com seus argumentos. Ele fala aqui o seguinte: Meirelles também havia argumentado que o problema brasileiro são recentes. Isso se deve à recessão dos últimos anos e está afetando a classe média, em particular de baixa renda. Em resumo, a saída para uma economia como a brasileira é voltar a crescer de novo, criando empregos novamente, se modernizando, abrindo o mercado de forma a se tornar mais eficiente. Tem um momento aqui que ele fala do mercado interno. Olha aqui, ó, mercado doméstico. O crescimento do brasileiro no passado, quer dizer, no governo Lula e Dilma, foi muito baseado no mercado doméstico. Temos que aproveitar melhor a globalização, como outros emergentes o fizeram, e estamos caminhando nessa direção. Né? E aí é o seguinte, o presidente do Banco Central, para lá, tem um momento aqui que é que nós não estamos vendo uma saída de capital que exige que o Brasil use suas reservas para segurar o valor de sua moeda. Muito pelo contrário, estamos em uma posição equilibrada para lá. Então, aqui, esse negócio do mercado interno, o Lula sempre dizia, nós temos uma população de mais de 200 milhões de pessoas ávidas para comprar. No momento que essas pessoas tiverem mais dinheiro na mão, elas vão sair comprando tudo e a economia vai dar um impulso. Quer dizer, a prioridade do governo brasileiro deveria ser a exploração do mercado doméstico. Tem várias... Por que você acha que esse pessoal está dizendo para as empresas de fora vir para o Brasil para investir no Brasil? É para explorar o mercado brasileiro. Se é para explorar o mercado brasileiro, se eles mesmos acreditam que o mercado brasileiro é bom, então por que eles não colocam o próprio brasileiro para ganhar dinheiro no mercado dele? Não, tem que chamar o complexo de vira-lata. Ele tem que chamar a empresa de fora do Brasil para explorar o mercado dele, porque ele se acha incompetente demais para isso. Você entende o processo? Não tem nada a ver com liberalismo, tem a ver com burrice isso. Não, eu não tenho capacidade para explorar o meu mercado, eu não sei fazer plataforma da Petrobras, é por isso que eu vou dar um jeito, né? Eu vou dar um jeito de fazer o quê? Entregar tudo que é emprego meu para os estrangeiros, como eu estou mostrando aqui para vocês. A Petrobras fez uma licitação proibindo, né? As empresas brasileiras não podem participar. Por quê? Porque a Lava Jato tratou de incriminar as empresas brasileiras, alegando que as empresas brasileiras estão envolvidas em processo de corrupção. As empresas estrangeiras que estão participando desse negócio aqui também estão envolvidas em corrupção, mas a Lava Jato fecha o olho para isso. Essa movimentação no tabuleiro quase nos faz acreditar que essa ideologia de economia de complexo de vira-lata está agindo junto com a justiça para prejudicar o Brasil, para quebrar o Brasil. É o complexo de vira-lata, tão falado por Lula. Não, nós não temos condições, é por isso que a gente vai chamar o estrangeiro para explorar o mercado brasileiro. Porra, velho. Eu sou brasileiro, vou falar para vocês uma coisa. Eu quero ter orgulho de brasileiros que recebem prêmios das maiores instituições de economia mundial. Se é o Lula que está recebendo, eu quero saber por quê e quero me orgulhar disso. Eu sou brasileiro. Agora, como é que eu vou me orgulhar de um país que está vendendo o seu patrimônio de forma subfaturada, um país que investe 9 bilhões de reais para desenvolver uma empresa e depois vende essa empresa por 1 bilhão de reais, como eu estou mostrando aqui para vocês, a Petroquímica de Suape.
Como é que você vai se orgulhar disso? Isso não tem a ver com liberalismo, nem capitalismo, nem socialismo, nem nada. Isso tem a ver com burrice, amigo. Isso tem a ver com burrice, com complexo de vira-lata. É isso que tem a ver isso aqui. Você entende? Essa política praticada por esse governo PMDB e PSDB, e eu vou falar isso várias vezes, governo PMDB e PSDB, governo Michel Temer, governo Fernando Henrique, governo Aécio Neves, governo Henrique Meirelles, governo Gedel, toda essa turma aí, eles estão aplicando a mesma política de governo que está levando a Argentina para o buraco. Fracasso econômico na Argentina, derruba ministro da economia. O cara foi que criou o modelo de governo. O que é que o Temer faz? Vai lá na Argentina e diz, rapaz, a gente tá pensando igualzinho você. Então, bom, se pensa que nem ele, para onde eles estão indo, o Brasil está indo também, né? Inclusive, o desemprego no Brasil só bate recorde. Já é um indicativo claro de que essa política econômica está errada. Mas ele não se conformou, achou que era encrenca de não sei quem, que era comunista. Foi lá, junto aos grandões, foi discursar e dizer que o Brasil, agora a gente está se adaptando, que agora, né, aqui a gente precisa se adaptar ao mercado brasileiro para que a gente possa aproveitar a globalização, mas em compensação a gente vai aproveitar a globalização com as empresas brasileiras tudo quebrada. Como é, meu amigo, que você vai aproveitar a globalização se suas empresas, seu país está tudo quebrada, porque vocês proíbem elas de participar e de ganhar dinheiro explorando seu próprio mercado? Como é, amigo, que isso vai dar certo? Me explique, que eu não entendi essa parte. Tá? No debate de Davos, Lagarde, que é a diretora do FMI, recomendou a escolha cautelosa de políticas públicas no contexto da quarta revolução industrial, de modo que os governos, como o do Brasil, não olhem apenas para os desafios imediatos da globalização, mas se preparem para o futuro de longo prazo. Estamos agora em um momento muito oportuno para colocar em prática políticas que sabemos que irão funcionar de longo prazo. O momento de crise, como o ministro Meirelles disse, é o momento de avaliarmos as políticas que estão em ação e o que mais podemos fazer, que tipo de medida tomamos para reduzir a desigualdade social. E ela cita justamente o Meirelles, que é o Brasil, que é o país que está agora investindo em políticas ditas amargas, quer dizer, aumentando a desigualdade social, porque é amarga para o pobre. É a política de Estado mínimo brasileira, é a política brasileira de Estado mínimo. Estado mínimo para o pobre, Estado máximo para o rico. Essa política já foi condenada, inclusive, pela ONU. Olha, a ONU não é uma organização deixa eu ver aqui, organização na Umbanda. Não é isso que significa organização na Umbanda, ONU. Não é isso. ONU é Organização das Nações Unidas, representante máximo de todas as nações do mundo. Ou seja, todas as nações do mundo, a organização que representa as nações do planeta, condenaram a PEC 55, que é a PEC que aumenta a desigualdade social no Brasil, e também condenaram o governo Temer, chamando o governo Temer de cruel. Então, amigo, o mundo está dando um sinal claro de que esse governo ele está trabalhando para quebrar o país. Para quebrar o país. Entenda isso. Porque enquanto ele entrega os empregos dos brasileiros às multinacionais estrangeiras, e eu não tenho nada contra as multinacionais estrangeiras, desde que você não proíba o brasileiro de explorar seu próprio mercado, né? Enquanto ele faz isso, ele doa bilhões, pode chegar até R$ 1 trilhão aos ruralistas. Caso você não saiba, os ruralistas é a classe dos mais ricos do Brasil. Quer dizer, para esse pessoal você pode doar R$ 1 trilhão. Dá, simplesmente dá. Como é que dá? Esse pessoal pediu grana emprestada dos bancos públicos e agora o Temer resolve perdoar todo mundo e dar a grana para eles. Amiga, sabe aquele dinheiro que eu te prestei? Não precisa pagar não, rapaz. Ei, amiga, para essas coisas. Entendeu? Não tem nada não. Só que o cara não precisa de grana, velho. Quem precisa de grana
é o pessoal que ele botou lá a PEC para proibir que se aumente. Ele mudou a Constituição do país para proibir que pobre tenha mais dinheiro, seja investido dinheiro para os mais necessitados. Né? Ele também fez o quê? Ele dá lá com uma emenda lá que vai doar patrimônio público no valor de 105 bilhões de reais para as empresas de telecomunicação, muitas das quais vêm de fora do Brasil, é da Espanha, da Itália, todo mundo. Olha, estrangeiro, pode vir para o Brasil, tá? Não precisa gastar com nada não. Eu dou o patrimônio público, eu empresto o patrimônio público para vocês, deixo passar alguns anos e depois eu dou ele completamente para vocês. É porque foi investido com dinheiro do povo e a gente quer que o povo se lasque aqui no Brasil, sabe? E aí, quem chegar tá levando, é liquidação. O Brasil tá entrega, pode liquidar, tá bom? Então não tem problema não. É mais ou menos esse o pensamento do governo PMDB, PSDB, do governo Michel Temer, Aécio Neves, do plano de governo do PSDB que não foi aprovado nas urnas, e que já está ficando tão na cara que até mesmo os deputados americanos denunciam a Lava Jato, Sérgio Moro e o governo Michel Temer, o governo golpista Michel Temer e esse plano de governo, tudo que está aparecendo aí. Eu vou finalizar esse vídeo dizendo o seguinte para vocês, pessoal. Já chega do Brasil ser um país que vive à margem do mundo. Já chega de dizer que não, no Brasil não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo. A gente quer um Brasil que seja respeitado lá fora, que receba prêmios das maiores instituições de economia, de ciência, de tecnologia do mundo. Está na hora de dizer, não, o Brasil pertence sim ao planeta Terra, portanto nós vamos brigar pela nossa vaga. Essa conversa de estar dizendo, não, o Brasil não se compara porque a gente é de Marte, a gente não funciona nos mesmos princípios. Não, tem que acabar com isso. Nós somos sim, pertencemos ao planeta Terra e temos que buscar nossa vaga. Nós temos que receber prêmios na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja, porque nós pertencemos a isso. Não podemos acreditar mais no discurso de viver à margem. Ah, você quer brincar de economia? Beleza, então bora ser grande no mundo. Você entende? Tem que ser grande no mundo. Quando você vê empresários brasileiros comprando firmas americanas, é isso que tem que ser feito. Mas só que isso tem que ser feito gerando distribuição de renda, amigo. É assim que você vai valorizar, porque eu falo para você, só existe uma justificativa para o capitalismo existir. O capitalismo só existe por uma única e exclusiva motivo. O social, o benefício social. O capitalismo que elimina, que mata milhões de pessoas de fome, que escraviza milhões de pessoas, esse daí não serve para nada. Capitalismo só é bom se gerar benefício social. E benefício social é distribuição de renda. Benefício social é as pessoas poderem viverem felizes. É que as pessoas, benefício social é quando, por exemplo, o direito à escola, o direito à educação, o direito à saúde, todos esses direitos que fazem parte da integridade do ser humano, que isso seja comum a todos. É um sistema em que isso seja comum a todos. A palavra diz comunismo. Comunismo significa que determinados privilégios não são exclusividade de determinadas pessoas, e sim que tem que ser comum a todos. Esse negócio de comer criancinha, enganaram você, amigo. Tá? Agora, você vai dizer, o Morpheus é comunista. Ele tá vendo? É comunista, socialista. Não, esqueça isso. Eu sou partidário disso aqui que a diretora do FMI fala, que eu vou procurar aqui a palavra para vocês. Escrevi aqui a palavra errada. Sustentável. Aqui, ó. Em sua fala, porém, Lagarde destacou a desigualdade social precisa estar no centro das atenções dos economistas se eles quiserem um crescimento sustentável. É isso aqui, olha, um crescimento que se mantenha. Crescimento sustentável liga as três forças. A economia, eu vou dizer logo o nome dos bichos, do pessoal que a gente tem medo. O capitalismo, o socialismo e o respeito ao meio ambiente. Tudo
com o mesmo patamar de força. Isso é crescimento sustentável. Portanto, não sou comunista. Não venha me falar isso de novo. Tá, não tem censura no canal, você pode falar o que você quiser, mas não encaixa. Não sou comunista. Eu defendo o capitalismo desde que tenha, que arranque, que impulsione o desenvolvimento social e com respeito ao meio ambiente. Portanto, nem como modelo americano, nem como modelo chinês. A gente precisa de uma coisa mais moderna, que é a sustentabilidade. Vou encerrando por aqui. Repito, se vocês puderem dar uma força aí no canal, o canal está precisando crescer mais rápido, a nossa causa ela é muito importante, nós temos consciência disso através do feedback que nós recebemos de vocês mesmos, então contribua com uma patrocínio de propaganda através do Google AdWords, para a gente captar cada vez mais pessoas. É para isso que o canal existe, é para chegar a cada vez mais pessoas. Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!